É muito bom a gente poder estar junto aqui, irmão. Você que já esteve lá do outro lado, conhece como é duro, como é humilhante a vida de uma pessoa que serve a Satanás, não é? E quando você consegue sair de uma situação dessa, é um milagre. Então, eu louvo a Deus pela sua vida, porque eu sei que vocês são projetos de Deus, né? Assim como Deus consentiu que Saulo passasse por aquilo tudo e se tornou um dos maiores servos de Deus. Então, nós continuamos aqui nessa luta até a volta de Cristo, pregando a verdade. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E Deus nos deu autoridade para pisar a serpente, que é Satanás, pisar os escorpiões, que são os demônios, desfazer as obras do diabo e dano nenhum lhes causará. Escrito pelo nosso colega médico, Dr. Lucas, no capítulo 10, no versículo 19. Essa é a autoridade de Deus. E lá no Antigo Testamento, várias autoridades. Estou citando essas. E nós temos orado aqui sempre Isaías, capítulo 28, os versículos de 14 a 18, que Deus diz: eu dou autoridade a Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal de esquina, que não foi esculpida por mão de homens e rejeitada pelos construtores, os maçons. Isso o próprio Jesus disse, isso tem mais de 20 vezes na Bíblia essa referência. E nós somos o corpo de Cristo, ele é a cabeça. Nós somos a igreja. E ele nos deu essa autoridade para quebrar o pacto com a morte, aliança com o inferno e desfazer o esconderijo, o refúgio da mentira e da falsidade, onde habitam esses escarnecedores do povo de Deus. Então, nós somos coisas muito preciosas para o reino de Deus. Somos muito preciosos para o reino de Deus. Os escarnecedores ficam perdendo o tempo deles, né? E nós estamos construindo um Brasil cada vez melhor, com gente idônea. E eu queria que você falasse alguma coisa, ou se eu posso entrar direto aqui no nosso estudo, para depois a gente comentar mais alguma coisa. Mas fala alguma coisa aí sobre o que você viveu lá nesse mundo de satanismo, esse mesmo mundo do Putin, do Bush, de todos esses políticos aí, da ONU, é tudo farinha do mesmo saco, irmão. Então, eles vêm aqui, diz que é contra um, que é outro, que nada. Lá dentro da loja, um senta no obelisco do outro e fica tudo tranquilo. Não é? É uma vergonha isso. Uma vergonha, cara. Aí vem falando, isso é tudo mentira. O que você vê eles falando aí é tudo mentira. Verdade foi o que você ouviu agora e você vai ouvir mais adiante. A mídia está na mão deles, né? Então, eles usam a mídia para ludibriar a massa, né? Então, o que eu posso dizer? Dentro de tudo isso que nós estamos vivenciando, eu ia até fazer um vídeo hoje, mas hoje foi um dia bem corrido, não consegui fazer. Mas no dia 24, né, dia 24 que passou agora, o presidente da Rússia, né, o Vladimir Putin, ele deu um discurso, né, e foi muito, muito interessante. Eu reassisti esse discurso, né, e a posição dele é a respeito dos Estados Unidos, né? E a respeito da OTAN. O negócio dele não é nem com a Ucrânia. O negócio dele é com os Estados Unidos. Quem gosta de geopolítica vai entender o que eu estou dizendo aqui. No discurso dele, ele deixou bem claro que o negócio não é a Ucrânia. O negócio é os Estados Unidos, é a OTAN. E algumas horas atrás, ou mais ou menos umas 28 horas atrás, nós recebemos uma notícia aí que o presidente da Rússia ele também colocou em alerta a questão nuclear. Então, o que todo mundo pensa, será que vai ter uma terceira guerra mundial? Será que não? Tudo nos indica que sim. Tá? Nós estamos vendo sinais de um possível conflito mundial. Eu não tenho dúvidas disso. E no discurso, doutor Pedrosa, ele deixou claro isso. E a gente sabe que
o Putin aí não é uma pessoa comum, né? A gente sabe que ele está lá na elite. Ele é um dos homens mais poderosos e mais ricos da Terra. Então, tudo que ele falou nesse discurso de meia hora foi milimetricamente pensado, milimetricamente estudado. Ele não falou nada da boca para fora. E hoje eu ia fazer esse vídeo analisando o que ele falou, mas acabou não dando tempo. Mas a gente vai falar algumas coisas aqui na live hoje. Eu aproveitei para que a gente pudesse usar esse período nosso aqui para a gente falar um pouco sobre a guerra, falar um pouco sobre esses camaradas aí que estão no topo da pirâmide. Eles estão literalmente no topo da pirâmide e acima deles há a potestade e principados. E quem está abaixo só executa as ordens. Então, o Putin é uma marionete do sistema, o Biden é marionete do sistema, Bolsonaro é marionete, por isso que todos eles fazem vista grossa, mas quando vem uma lei, uma ordem lá de cima, aí sim eles precisam executar. É o que o Vladimir Putin está fazendo, ele está executando a ordem que veio do topo da pirâmide e sucessivamente a gente está sendo encaminhado aí para uma terceira guerra mundial, eu não tenho dúvida disso. Outro livro aqui, do meu amigo William Schnoebelen, que escreveu vários livros, Ex-maçom, grau 33, tá? Foi várias coisas, participou de várias sociedades secretas, sacrifício de animais, de seres humanos, e ele descreve aqui no final os dias do calendário de Satanás, a época que eles querem sacrificar é menino ou menina, está aqui, ó, no final do livro, o calendário de Satanás, ó. Olha aqui, ó, calendário satânico. Estes homens todos que estão aí no poder, envolvidos com maçonaria, que é 100%, ninguém chega lá, eles não deixam, tenta ser um deputado, um senador, um presidente de qualquer país. Se não vender a alma para o diabo, chamar Satanás de grande arquiteto do universo, você não chega lá, não é? E você que esteve lá dentro, participou desse satanismo de alto grau, de maçonaria, e na cara de pau você pregava em todas essas religiões, católica, batista, Assembleia de Deus, um cara do diabo do inferno, e por ordem de Satanás você ia lá com a Bíblia embaixo do braço. Então não existe maçom de Jesus, a gente sabe disso. E isso é crime do artigo 299 do Código Penal Brasileiro, pregação de falsa ideologia é crime. Conta mais ou menos como era. Você já falou muita coisa, mas para fixar mais, porque Satanás se transfigura numa figura de um anjo, né? Então eles parecem ali como anjo. Mas esses líderes mundiais, eles participam, como a Hillary Clinton está envolvido com esse direto, com esse Pizzagate. Uma mulher que é presbiteriana, o marido dela batista, o Bill Clinton. Quer dizer, negócio de religião, Jesus nunca fundou religião. Jesus nunca construiu um templo. E ele disse, eu sou o templo, caí e reerguei o terceiro dia, está aqui que é maior que Salomão, está aqui que é maior que o templo de Salomão. E ele disse, eu não habito em templo feito por mão de homens, mas ele disse que nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios 6, 19 a 20. Não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós? Não vem das obras para que ninguém se vanglorie. É dom de Deus. Servi a Deus, pois, na sua carne, no seu corpo e no seu espírito. Por isso nós não participamos de futebol, de sodomia, essas bagunças todas, isso é tudo concupiscência da carne, né? Então, queria que você falasse um pouquinho como é o comportamento desse satanista e você não, obviamente, nós não queremos, nem você vai citar nomes, mas pode dizer que é o prefeito, governador, as pessoas envolvidas que são homens que estão sentados ali no trono de Satanás. Eles não estão falando por ele próprio. Dá um exemplo aí para a gente. Claro. Eu gosto muito de mencionar
o diagrama da pirâmide. Inclusive, eu já fiz isso numa live nossa, que eu mostrei para o pessoal essa questão do diagrama do topo da pirâmide. Então, enquanto eu estava satanista, eu estava no topo da pirâmide, né? Que o topo da pirâmide é cerca de 1% da população. A gente está falando, vamos arredondar, que nós temos aí 7 bilhões de habitantes, falando uma matemática arredondada, no 1% nós teríamos 700 mil pessoas envolvidas nas sociedades secretas. Isso arredondando para os irmãos aqui entenderem. Então eu estava lá praticamente no topo da pirâmide como satanista de alta magia negra, tá? Então eu conheci muita coisa, eu vivi muita coisa, vivenciei muita coisa. O que eu posso dizer é que 99% da população não imagina o que acontece. Vivem numa rodinha de hamster, vamos dizer assim. Vivem, acorda, trabalha, come, dorme, acorda, trabalha, come, dorme, e não se importa com o que acontece. Né? 99% das pessoas. Então eu, quando me adentrei na maçonaria, há muitos anos atrás, eu já tinha ciência do que eu queria fazer lá dentro e por que eu estava adentrando dentro da maçonaria. Então, não engane-se você que as pessoas entram na maçonaria sem saber o que querem. A maioria das pessoas entra sabendo. Por exemplo, eu sabia o que eu queria. Todo mundo sabe que a maçonaria ela é uma fraternidade, ela auto se ajuda entre os irmãos. Então, eu pensei, bom, a minha meta era ficar rico, era ser famoso, era ter muito dinheiro. Eu sempre quis ser um cara riquíssimo. E aí, qual que foi a opção mais fácil? Entrar para a maçonaria. Então, entrei para a maçonaria e lá dentro da maçonaria, os irmãos me ajudavam. E, obviamente, as coisas que eram mais difíceis de adquirir, eu adquiria com mais facilidade. Porque, vamos dar um exemplo, eu tenho uma empresa e essa empresa ela precisa faturar, precisa vender. Se eu entrar na maçonaria, eles vão me indicar, vão comprar de mim, vão indicar minha empresa e assim a minha empresa cresce mais rápido. Eu tenho um círculo, né, de amizades, de influência, onde eu vou conseguir chegar mais rápido aonde eu quero. Então foi para isso que eu entrei na maçonaria. Então fui até o 12º grau e identifiquei que não era o que eu queria. Tá dando eco aí, impressão minha? Tá muito eco ou tá bom? Tá sem eco? Tá aparecendo só para mim. Então vamos lá, vamos continuar. Aí eu só vou dar essa pincelada para os irmãos entenderem para onde que a gente vai, né? Entrando nessas sociedades secretas. E dentro da maçonaria... Deixa eu te perguntar, para cada situação dessa que você progredia, você tem que passar a fazer aquele juramento na mudança de cada grau, né? Sim. E cada vez você vai se comprometendo com Satanás. Sim. Para você chegar a um cargo de um presidente, de um líder, você tem que estar 100% comprometido com a obra de Satanás. Sim, você... Né? Acima você do grau 30. Você não pode dizer não aos protocolos que são te orientados. Então, você entra sem poder questionar o que é te orientado, principalmente na maçonaria. Você não é uma pessoa que questiona, você não pode questionar. Você entra lá e você tem que absorver tudo o que eles querem para você e que passam para você, mas sem questionamento, tá? Ok? Sim. Então, continuando aqui. Então, 99% das massas e 99% aí dos maçons também estão dentro dessa massa, tá? Então, a maioria dos maçons, você pode ver, se você conversar com um maçom iniciante, ou até mesmo dos graus vermelhos, que é até o 12º grau, ele vai falar para você, não, a maçonaria é maravilhosa, ela purifica o homem, ela faz o homem ser mais sábio, mais inteligente. Todos eles estão nessa massa. E também está aí, por exemplo, abaixo da pirâmide, as pessoas, por exemplo, vereadores, prefeitos, fazem parte da maçonaria, mas não conhecem 100% o plano
da elite. Quando eu falo elite, são pessoas poderosíssimas, tá? Pessoas que nós não conhecemos, que eu costumo chamar nas lives que eu faço das mãos invisíveis. São as linhagens, as descendências dos homens do passado, que trouxeram essas seitas e sociedades secretas para os dias atuais de hoje. Nós não conhecemos esses homens que têm muito poder, que estão abaixo só dos principados e potestades, tá? É muito complexo isso de se falar, mas, por exemplo, quem faz parte, tá, dessa pirâmide depois da massa? Aí vem o 9% da população, que são presidente, ministros, rainhas, quando há reis, rainhas, como na Inglaterra, e todas essas camas recebem orientação e ordens. Aí vem pessoas influentes, acadêmicos, por exemplo, Albert Einstein, Newton, todos esses caras que a mídia faz questão, a história faz questão de lembrar. Esses caras foram 100% maçons, 100% Illuminati, fizeram parte da história para a conquistação do mundo, vamos dizer assim, para conquistarem o ápice, né, que é a nova ordem mundial. E aí depois nós temos os banqueiros, as grandes corporações, as organizações secretas, que aí a gente entra na CIA, na FSB, na NASA, na OTAN, na ONU, na NATO e entre outras instituições secretas que estão 3 graus abaixo da grande elite. E logo depois, como falei ontem na live, as religiões. Então, como que eu saí da população, da massa, para chegar lá em cima, nas sociedades secretas e nas religiões? Aí que tá. Eu, como satanista, eu fiz parte de uma ordem mundial. Então, eu tive acesso a questões secretas, onde muitas pessoas não têm acesso. Então, eu conheci muitos segredos que, se eu for falar tudo, aí fica complicado para mim. Então, tem muita coisa que eu resguardo, mas são coisas seríssimas. Por isso que quando eu falo dessa questão das mãos invisíveis, a gente pode ver tudo isso que está acontecendo no mundo já estava organizado, já estava preposto para que acontecesse. Essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia já vem sendo anunciada desde 2014. Desde 2014. Eles só estavam esperando o momento, a ordem da elite. Porque enquanto a elite não desse ordem, não ia acontecer. Aí vocês veem. Só um detalhe. Assim Sim. como eles estão esperando o tempo de invadir Israel. Sim. O objetivo final deles é esse. Sim, pode exatamente. continuar. Então, quando eu me vi como satanista, mestre magista, alto grau da magia negra, e entre outras coisas, eu já conhecia muita gente. Eu tinha muita influência, e eu, como eu disse, Danilo, mas como que você chegava nas igrejas, pregava, e como que você... essa organização, eu vi uma pessoa comentando, sacrifica, faz sacrifícios humanos e o presidente não faz nada. Gente, acordem. Os presidentes são marionetes. Se os presidentes, os ministros, são marionetes, imagina os prefeitos, os vereadores, não mandam absolutamente nada. São massa de manobra. A ordem vem lá do topo. Vem do 1% ou menos que isso, 0,01% das famílias, da linhagem das famílias que dominam o mundo, os Rothschild, Rothschilds, né? E entre outras famílias que estão dominando o mundo. E essas pessoas a gente não conhece. Eu não conheço, e se alguém falar que conhece, está equivocado, porque nós não conhecemos. E acima dessas famílias poderosas do mundo, existem as mãos invisíveis, e acima das mãos invisíveis existem os principados e potestades. Principados e potestades, quem é, Danilo? Vamos colocar aqui. Os mais conhecidos, né? Bode Baphomet, o Apolion, entre outros, né? Mamon,
Existem os demônios aí que são adorados, os chefes, né, que estão em operação no mundo, os líderes, os demônios cabeça que estão operando no mundo. E quando o anticristo... Eles foram, quando Deus colocou 1/3 desses demônios para fora do céu, eles vieram com aquela hierarquia. Sim. E eles obedecem essa hierarquia. Quando você chega diante de uma pessoa endemoniada, como aconteceu contigo, que hoje é o teu sogro, né? Aquele pastor abençoado, e chegou e expulsou os demônios que estavam dentro de você, mas era Lúcifer. Aí você chama assim, eu quero que venha aqui agora, em nome de Jesus, o teu chefe, o cabeça. Isso. Porque o Amaury está querendo que eu conte tudo? Senta aí numa cama e conta o que tu sabe, rapaz. Não. Então, isso tudo são legiões, né? Tem essa hierarquia. Isso é obedecido na sociedade secreta, por isso tem aqueles graus. Então, quando você chega acima do grau 30, aí você tem que fazer demonstrações daquele negócio de homossexualismo, de bestialismo, como nós estamos várias fotos e vídeos aqui dessas pessoas se humilhando diante de Satanás. Então, Satanás pega aquilo tudo e diz, olha, se um dia você me abandonar, eu vou colocar tudo isso para você assistir, tudo esse filmado, gravado. Sim. Então, é muito complicado a gente falar sobre isso. Eu sei que você tem reserva, você é um homem de Deus, você não teme a Satanás, né, desde que você foi liberto, mas eles são perigosos. Então, quando você vê essa manifestação desses homens, eles estão fazendo o que Deus permite fazer. Sim. Isso que eu digo, porque Deus está no controle. Sim. E os escolhidos de Deus, as portas do inferno jamais vencerão a igreja de Cristo. E, nesse sentido, você poderia falar mais alguma coisa das pessoas que você conviveu, assim, alguma pessoa conhecida? Então, doutor Pedro, se eu for falar de pessoas conhecidas, é complicado. Porque, assim, se eu for falar de... Não citar o nome, não citar o nome. Sim. Sim. Não, obviamente, por exemplo, pessoas conhecidas que eu tive contato foram muito poucas. Porque, como eu disse, na maçonaria, nós podemos nos ver, confraternizar, existem reuniões abertas e etc. Mas no satanismo, quando você já é um mestre satânico, quando você já está em um grau muito elevado, você se reserva, você se preserva a sua imagem. Então, como que acontecia? Eu tinha um capuz, uma capa preta, eu ia de carro até o local, era um local sigiloso, era um sítio, era um local bem discreto, porque isso não vai ser nos grandes polos, nos grandes centros, nunca vai acontecer isso. Então, era em lugares discretos. Então, eu pegava o carro, ia, e antes de eu descer do carro, eu me encapuzava. E dentro lá do local, nós estávamos todos encapuzados, porque eram só mestres da elite, que faziam parte do satanismo. Né? Então, eu fazia... eu não via o rosto de ninguém dentro do satanismo. Agora, existem lugares que é feito... Os satanistas, vamos dizer assim, de grau baixo, eles vão em cemitério, eles desenterram corpos, eles fazem o trabalho sujo. Tá me entendendo? Então, tem as pessoas que fazem os trabalhos sujos e tem as pessoas que são elite, que é a nata do satanismo. Então, eu nunca cheguei a fazer esse trabalho sujo. O meu trabalho era ser um espião, era estudar a Bíblia para me infiltrar nas igrejas. E para eu entrar nas igrejas, eu tinha que ser um pregador, eu tinha que ter um título eclesiástico para pregar nos altares. E aí lá eu tinha a minha função, que era invocar os demônios e deixar os demônios lá para que essa igreja se esfriasse, se acabasse, acontecesse alguma coisa com os líderes daquela igreja. E todas as igrejas que eu ia, essas igrejas elas eram estudadas para ver se realmente existiam brechas
naquela denominação que a gente conseguisse entrar. E olha que coisa interessante que eu vou dizer para vocês aqui. Qual era a primeira brecha que a gente via? Se tinha alguma vinculação com alguma sociedade secreta. Por exemplo, a maçonaria. Se tivesse, era batata. Era entrar e aquela igreja já automaticamente se destruía. Então, a minha vida foi essa. Eu era um homem de família. Isso é muito importante que você falou. Deixa eu te interromper. Sim. Com toda a educação, mas eu vou estar te interrompendo para fazer algumas perguntas para o povo sugar mais de você. Fica à vontade, então, é muito importante. Você falou brechas. Brechas são portas abertas que nós temos na nossa vida para Satanás entrar. Então, quando ele falou em sociedades secretas, você sendo Rosa Cruz, Illuminati, o mais comum é maçonaria Rosa Cruz, no nosso meio. E tem outro, o Rito York, vários, o antigo, o escocês antigo e aceito, tem vários ritos. Mas, se você tiver uma brecha, por isso que quando nós estamos expulsando o demônio de uma pessoa endemoniada, e ele se manifesta, aí a gente pergunta, qual a porta de entrada? Qual a brecha? O cigarro. Não, meu, o pastor fuma. Qual a porta de entrada? A bebida. A bebida. Pessoa, você está bebendo aí é água, né? É água, graças a Deus. Estou brincando, claro, né? Aqui também, estou bebendo aqui uísque, H2O. Quer dizer, então tem esse negócio, crente que vai para o carnaval, irmão, isso é brecha, crente que mente, mentira. Aí você disse uma outra coisa importante que eu observei. Quando você ia nessa religião lá, naquele templo, você deixava os demônios ali. Como onde que os demônios ficavam? Era dentro das pessoas ou em alguma coisa material? Sim. Olha, os demônios, eles estão em todos os lugares, tá? Mas, por exemplo, quando você faz uma invocação, um demônio, o que o demônio quer? Uma casa. Todo espírito, ele tem que ter uma casa. Ele não quer ficar vagando, ele quer chegar numa casa, né? Então, por exemplo, quando nós estávamos naquela loucura insana, o que acontecia? Eu estava lá pregando e a pessoa tinha uma brecha. Ou ela fumava, ou ela bebia, ou ela mentia, ou ela se prostituía, ou alguma coisa tinha. Porque o diabo, ele precisa encontrar algum lugar, alguma forma de entrar no ser humano. Então, o que acontecia? Quando eu estava lá ministrando e eu vi aquela pessoa que estava vulnerável para ataque, aí os demônios eles tinham acesso livre àquela pessoa. E aí eles entravam e faziam estrago. Então, por que nós vemos tantas pessoas hoje tirando as suas vidas e etc? Justamente por esse fato. Os demônios eles encontram lacunas abertas espiritualmente falando e entram para liquidar mesmo a pessoa. E é por isso que muitas pessoas tiram as suas próprias vidas nos dias de hoje, né? E a gente vê por quê. Porque é falta de um encontro com Deus, é falta de uma busca de Deus, é falta da leitura. As pessoas estão se distanciando cada vez mais de Deus, estão buscando menos a presença de Deus. E quando isso acontece, o ser humano tem uma dificuldade enorme na vida espiritual e deixa portas enormes abertas para que o mundo espiritual maligno se manifeste. Respondido, porque é muito importante isso. E eles também, por exemplo, se você tem lá na magia, na feitiçaria, te deram um crucifixo. Você pensa, poxa, isso é de Deus. Ou te deram uma vela. Ou estou falando alguma coisa, um pé de coelho, um negócio daquilo. Você, quando é liberto do povo de Deus, você tem que jogar aquilo tudo fora. Eu já tive conhecimento de coisas que aconteceram com um tio que era tio da minha mãe, um velhinho, muito fiel e temente a Deus. As pessoas estavam endemoniadas
Aí, ó. Essa é a anca, né? Isso aí. Isso. Saca? Esses negócios Esconder todos, aqui. assim, aquelas pirâmides, né? Isso. Aquelas Isso aqui pirâmides. eu recebi de uma seguidora que ela tá com uma dificuldade enorme, porque ela conhece algumas pessoas e recebeu uns presentes. Isso é engraçado, né? E essa pessoa ela tem tentado buscar a Deus, tentado, né? Mas tem muita dificuldade, né? De encontrar. Eu não sei porque as pessoas têm dificuldade de encontrar Deus, mas enfim, ela recebeu esses presentes e mandou para mim, falou: Danilo, eu posso receber esses presentes? Não sei o que. Eu falei: olha, todas essas simbologias, prestem atenção no que eu vou dizer. Todo símbolo, ele retém uma energia. Todo símbolo. Se você entender isso, você vai abrir mão dos símbolos. Então, esses símbolos, eles atraem, eu vou falar e acredite quem quiser ou não, esses símbolos, os símbolos atraem demônios, são portais. Por exemplo, a pirâmide, a estrela invertida, se você olhar, tem a imagem do bode Bafomete. Todos esses símbolos são portais para que demônios se manifestem. Porém, existe a invocação. Se você não sabe a invocação, esse símbolo não serve para nada. Mas, em contrapartida, se ele serve para invocação, através de um ritual, se você está com ele, de uma forma ou outra, isso vai atingir a tua vida. Aí, se você está guardando esse símbolo com você, ai, que bonitinho. Por exemplo, quando eu era da maçonaria, eu tinha todos os símbolos, eu tinha a espada da maçonaria, que fazia parte da vestimenta, eu tive que abrir mão, jogar tudo isso fora, não presta. Por quê? Mesmo que não esteja fazendo o ritual, não esteja executando, isso traz maldição para a tua vida. São portais abertos. E aí você não sabe por que teu filho não dorme à noite, você não sabe por que você tem tanta dor de cabeça, você não sabe por que nada dá certo na tua vida, você não sabe, mas são exatamente esses símbolos que estão expostos, trazendo maldições para a vida das pessoas. Quando nós trabalhamos aqui e mostramos aqui os nossos estudos, nós mostramos, falamos, gente, isso não é brincadeira. Ah, mas foi um presente meu pai ou minha mãe me deu. Não interessa. O inimigo pode usar quem for para te colocar numa situação dessa. Então, nós falamos com amor. Nós não estamos falando isso com ódio. Joga fora. Ah, mas foi um lencinho, foi uma fitinha de Senhor do Bonfim. Não sei. Isso são abertura de portais para Satanás. Hoje eu fui levar o meu carro no mecânico para fazer uma coisinha. E o que o mecânico fez? Olha só o perigo de nós não conhecermos o mundo espiritual. Olha só. Presta bem atenção no que eu vou dizer. Levei o carro no mecânico. Aí falei, você precisa fazer isso aqui, dar uma arrumadinha nisso aqui. Ok. Ele arrumou, me chamou, fui lá, busquei o carro. Ele, vou te mostrar um negócio aqui que eu fiz, que eu soldei, olha que legal. E aí ele me mostrou um negócio soldado, muito louco, assim, um negócio bem estranho. E eu olhei, falei, o que é isso aí? Ele falou, é uma simbologia da macumba. Aí eu olhei para aquilo, falei assim, internamente, eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. E olha só que coisa, quando eu peguei o carro para vir embora, eu parei o carro na porta da minha casa, aí eu peguei minha filha e minha esposa para dar uma volta com o carro. O carro começou a dar um outro problema, que não tinha nada a ver com o que eu arrumei. Olha só a dificuldade que nós estamos vendo e vivendo, porque o mundo jaz no maligno, é às vezes um mecânico que está servindo você, prestando serviço para você. Isso não é nada contra, cada um faz da sua vida o que quer, mas nós sabemos que existe ali os espíritos. E se eu não tivesse repreendido na hora, poderia acontecer algo pior. Talvez não ia nem dar problema no carro. Talvez ia acontecer alguma coisa comigo. Porque a intenção do diabo é nos matar. O diabo não quer nos ver falando aqui essas coisas. E aí eu entendi.
Então, hoje, eu procuro fazer negócios, ter amizades, ter vínculo com pessoas que são da mesma fé que eu, que professam a mesma fé que eu. Porque, queira ou não, nós estamos vivendo aqui no mundo físico, mas existe um mundo espiritual que nós não enxergamos e que nós temos que ter muito cuidado. Então, muito cuidado com as amizades que vocês fazem, com as coisas que vocês falam para as pessoas. Às vezes a gente acha que é um amigo, um amiguíssimo da gente, e a gente vai lá, conta tudo para essa pessoa, e quando a gente menos espera, essa pessoa não tem nada de amigo, não tem nada de irmão. Então tome muito cuidado, porque a nós que lutamos contra as obras do inferno, nós estamos na frente da batalha. Nós estamos sendo atingidos, mas graças a Deus que nós temos o escudo da fé. Isso é muito mais frequente do que você pensa. E você lida assim com pessoas, mas é servo de Deus, é irmão. Eu já falei aqui e quero falar para ver se esse cara toma vergonha e vem aqui. O cabo da Ciolo me roubou 15 mil reais. O cara que chegou, que põe a Bíblia no braço, vai no monte orar, esse cara não pode levar uma alma para o inferno. Isso aí é uma porta. Deus me deu este privilégio. E como o cara descobriu que eu tinha aqui na minha casa 15 mil reais em espécie, que eu guardei para o início da pandemia. Eu falei, os bancos vão fechar, vai ter greve, aquele negócio fica em casa. E eu tirei minhas férias sempre em julho, né? Mas esse ano eu botei as férias em abril, falei, vem o carnaval em março, isso vai estourar em abril. Preparei tudo, fiz compra para 2, 3 meses. Tem até hoje sabonete, creme dental, um montão de coisas que ainda estou usando até hoje, que eu fiz uma compra grande, preparando isso. Aí ele chega aqui, vem um dia na minha casa, viu, mostrei aquelas fotos para ele, conversamos aqui, não conhecia. Passada uma semana, ele voltou aqui com o irmão dele e disse, eu preciso de 15 mil reais em espécie. Meu Deus. E eu tinha guardado isso, não sou de guardar dinheiro em casa, mas aí eu fui e fiz aquilo por uma necessidade. Aí ele chega e me pede, se eu não fosse um cristão, podia dizer, não tenho, não. Mas o diabo já tinha arrumado um meio que eu não sei como, eu gostaria que ele dissesse, através de quem e como ele ficou sabendo que eu tinha esse dinheiro, que eu não comentei, não falei com ninguém. Isso é um poder satânico, alguma coisa. Sim, sim. Não é? Então, o cara chegou aqui, botei um recibo aqui onde eu estou, assina aqui. Um recibo. Eu não gostaria de assinar, não. Eu falei, por quê? Não gostaria de assinar. Eu, naquela fé que eu tenho, eu rasguei aqui na minha, não tem problema. Por quê, meu irmão? Se o cara é um bandido, ele vai assinar 10, 15, 20 vezes, reconhecer a firma no cartório e não vai pagar. E dito e feito. O cara disse que em um mês ele me retornaria. Aí passou um tempo, passou um mês, 2 meses, 3 meses. Aí eu liguei uma vez, o celular chamou, não atendeu, nunca mais liguei. Nunca mais liguei. Deixei para lá, falei, Deus, isso é uma experiência para eu contar. É o preço de uma alma, vale mais que o mundo inteiro. Então, são esses homens que estão aí, cara. Um comunista, com certeza, já está lá dentro da loja, que ele não está falando mais de maçonaria e está falando na mídia. Toda hora a mídia está chamando. Ele não ia ser... Aqui no Rio não conseguiu nem ser candidato para prefeito. Ou seja, se eu minto para ele, eu estaria abrindo uma porta, um portal de Satanás para a minha vida. E eu não menti e ele me roubou. Ele abriu uma porta para Satanás na vida dele. Então, isso é muito sério. Como é que você vai, vamos dizer, um cara desse entra para a presidência da República, um cara que mente, um cara que se diz que é de Jesus e faz tudo ao contrário. Então, esse cara não pode levar uma alma para o inferno, a alma de Jesus. Então, quando a gente fala para tomar cuidado, irmão, eu
acreditei na pessoa que ele fosse me devolver daqui a um mês. Estou com uma emergência, preciso por um mês. Uhum. E depois eu orei a Deus, pedi para Deus tirar esse negócio. Eu falei, eu não vou contar mais com esse dinheiro. Assim como está lá com o meu colégio lá em Vitória, 1/3 de um colégio dos maiores do Espírito Santo, 16 anos brigando na justiça, irmão. Se eu entrar para a lógica, não, isso aqui agora é tudo seu, pode torrar aí, vão fazer a farra, uma festa. Aquilo que nós estamos falando, para o servo de Deus, meu irmão, as causas na justiça é pela fé. É pela fé, não tem jeito. Eu sei que você passou problema recente aí, mas é isso que você falou, é porta aberta. Cuidado, meu irmão, você sai com uma prostituta. Ah, saí, pedi perdão a Deus, acabou. Aquele demônio de pombagira, aquele demônio de Maria Padilha e desses outros demônios, vai te atormentar a vida inteira. A gente vê que isso que a gente está falando é muito sério. Porque se a gente for ver na Antiguidade, na Bíblia, quando Josué, através da fé e através do temor a Deus, deram as 7 voltas no muro de Jericó e os muros caíram, Deus deu uma orientação a eles. Olha, matem todo mundo. Não peguem despojos nenhum. E a guerra vai ser ganha por vocês. O que fizeram? Foram lá e pegaram, acharam que ninguém ia ver. É pouquinha coisa, ninguém vai perceber. O que aconteceu? Foram envergonhados. Então, quando nós estamos firmados com Deus, não importa se perdeu a causa na justiça, se abocanharam 15 mil reais, não importa. O que importa é estar firmado com Cristo. Porque se nos destituíram, nos arrancaram algo que era nosso, Deus vai restituir 7 vezes mais. Eu tomei uma pancada agora no começo do ano, que eu fiquei sem chão. Para quem não sabe, eu tenho um pequeno negócio, uma empresa pequena aqui em Santos, e com esse pequeno negócio eu sobrevivo. E aí eu contratei alguns funcionários, tenho alguns funcionários, mas um desses funcionários, ele injustamente, isso eu posso dizer com orgulho, sem medo de estar mentindo, injustamente me colocou na justiça e ganhou o processo, porque a justiça brasileira, infelizmente, é uma porcaria. Ganhou o processo e não ganhou pouco, não. E eu fiquei desesperado, porque o advogado, ele falou, você tem até dia 17, era 17 do mês passado, para pagar um valor absurdo, assim, que para mim é absurdo. Eu praticamente não faturo esse valor no mês. E ele falou, olha, para a gente tentar segurar 2 meses, a gente precisa aí de um valor, tal. E eu falei, da onde que eu vou tirar isso? Começo de ano, tem um monte de conta para pagar. Tinha acabado de demitir um funcionário, 13º funcionário, férias de funcionário. Eu falei, agora? Eu fiquei desesperado, irmãos. Eu não sabia o que fazer. E foi aí onde eu dei um alô ao doutor para pudesse dar uma ajuda, mas ele não pôde. Enfim, cada um sabe aonde as coisas apertam. Mas, enfim, Deus me ajudou. Deus me ajudou. E a gente conseguiu prorrogar esse prazo para mais 2 meses. E provavelmente a gente vai brigar na justiça para baixar esse valor que ela está pedindo. E Deus é bom. O mesmo diabo que rouba, ele sabe que ele rouba, mas Deus restitui. Deus restitui 7 vezes mais. Se ele vem por um caminho, doutor Pedrosa, por 7 caminhos ele vai ter que fugir. Porque o nosso Deus é poderoso. Muito bom. Deixa eu te propor uma coisa agora. Eu vou mostrar um pouquinho só dessa entrevista do Putin falando sobre o desejo de invadir Israel. Vou mostrar o texto bíblico aqui. Só um minutinho, então, para a gente
Aí a gente volta ao assunto e vão acumulando as perguntas, estamos com a audiência muito boa. E aquele comercial lá do Milaker, canal Milaker, fala aí. O canal tá... Din, fala aí. O canal está crescendo, graças a Deus, já estamos aí chegando quase 6.200 inscritos. E graças a Deus, eu faço esse canal com muito carinho, não é fácil. Tem dias que a gente está exausto, mas a gente faz. O senhor sabe, né? A gente faz. Uhum. Na verdade, assim, não é nem por questão monetária, porque o assunto que a gente aborda, o YouTube, ele não monetiza, ele não dá recursos. Então, a gente tenta fazer outra forma. A gente tenta vender um e-book, a gente tenta vender um livro, mas é bem difícil. É bem difícil. Uhum. Mas, graças a Deus, o canal está crescendo. Pois é, mas o material que você tem ali é muito importante, principalmente o envolvimento desses artistas famosos com satanismo. Eu acho que eu posso dizer, sem medo de errar, todos esses artistas da fama fazem pacto com o diabo. Assim como a Xuxa, naquela época, ela estava na Manchete, começando novinha, fez pacto com esse Bruxo Tio Chico, ele me contou coisa que eu não posso contar aqui. Como que ele fazia aqueles rituais, como foi aqui no Rio de Janeiro, numa praia deserta, para fazer aqueles rituais todos, para fazer pacto com o diabo, para ficar rico. E ele mostrou, tem uma lista de todos esses artistas. E contou, assim, vários detalhes que a gente não convém contar. A maioria dos artistas, principalmente aqueles que despontam, né, na mídia, no cinema, na música mundial. Dá um exemplo, o último vídeo que eu fiz sobre a Anitta, o pessoal acha que a gente tem que fazer vídeo contando a história da pessoa. Não, os vídeos que eu faço é revelando o oculto lá que a pessoa faz. Por exemplo, a Anitta, ela fez um último clipe, agora ela é internacional, ela foi para os Estados Unidos, e ela fez o pacto com a indústria norte-americana da música. Todo mundo sabe que a Beyoncé e o Jay-Z, que é o marido dela, são mestres satânicos, satanistas de alto grau, não é? E ela foi para a indústria da música norte-americana. Por quê? Ela já chegou em um nível espiritual muito grande. Ninguém mais para essa mulher. Então ela mostrou, dentro do clipe, a cruz invertida, ela mostrou a adoração que ela tem à mulher, a Lilith, a Pombagira, que é o mesmo, só muda o nome. O pessoal acha que a deusa Lilith, a deusa Semíramis, gente, no decorrer da história, o diabo é ardiloso, ele só foi mudando o nome no decorrer da história, mas é o mesmo demônio. Então, o que eu falo nos vídeos é justamente mostrando para os seguidores dessas pessoas que gostam de ouvir a música, que gostam chegam a dar vida, até tatuar no corpo o rosto da pessoa, o nome da pessoa. Tudo isso é espiritual. A pessoa começa a se envolver tanto que é perigoso dar vida por aquela pessoa, para aquele artista. Então, tudo isso é espiritual. Eles fazem pactos justamente para ter isso. Fama, sucesso, riqueza, poder, muito dinheiro. E você pode ver, por exemplo, alguns artistas, vou dar um nome aqui, Paula Fernandes, que destacou muito, uma baita cantora, mas que agora sumiu do mercado da música. Por quê? Ela não quis fazer o pacto. Ela não quis. E tem uns que fazem o pacto, entram para a maçonaria, entram para o satanismo, tem que deixar ali os sinais e quando se dão em conta, falam, puxa, eu preciso sair disso. Muitos morrem pelo pacto que fizeram. Dá um exemplo aqui a Maria Mendonça, que morreu recentemente com a queda do avião. Avião cai do nada? Avião bate num fio e cai? Não, isso é pacto. Ela renegou o pacto que ela tinha. Ela não queria mais. Estava indo para a igreja, estava buscando Deus e pronto. Eles fecham o circuito da pessoa, encerram tudo. Muito bem lembrado. A Beyoncé, no início da vida dela, como Michael Jackson, Elvis Presley, eram todos cantores evangélicos. Entra para a sociedade secreta, não, meu pastor é maçom também, não sei o quê. Aí o cara cresce e vai subindo nos graus, cada vez mais o diabo vai prendendo a pessoa.
Então, quando você chega nos últimos graus, está dizendo, ó, esse já está entregue, esse é 100% meu, não precisa mais se preocupar. Se quiser sair, como foi o caso do Abimael, tem que ter uma batalha espiritual muito grande, tem que ser firme com Jesus que sai. Sim. Basta ler Isaías 28, né, os versículos 14 e 18. Essa pedra angular, pedra principal de esquina, Jesus Cristo, rejeitado pelos construtores, ele quebra todo o pacto com a morte, aliança com o inferno e desfaz a moradia, a casa de segredos lá e de falsidade, o refúgio da mentira e da falsidade. É isso mesmo. As pessoas perguntam para mim, né, doutor Pedrosa? Eu acho que é o que as pessoas mais perguntam para mim. Poxa, você está falando aí tudo, e você fala que foi da alta maçonaria, lá do 12º grau, que você foi satanista de uma ordem internacional, e como que você saiu? Ué, Jesus. Ué, tem outra palavra? É que as pessoas, na verdade, doutor Pedrosa, elas não querem deixar o seu bem-estar. As pessoas não querem sair, de uma casa boa, de um carro bom, para seguir Jesus. Não que isso seja necessário. Existem muitos homens de Deus que são bem de vida, são prósperos. Mas no meu caso e no caso dessas pessoas, essa riqueza não veio das mãos de Deus. O carro que ela anda, o dinheiro que ela tem, a casa que ela tem, não veio de Deus. E se ela quer estar em Deus, ela tem que abrir mão de todo esse luxo, dessa riqueza, desse dinheiro. Ela tem que devolver para Satanás. E aí sim ela vai começar uma vida nova em Cristo. Ela morre para o mundo e nasce para Cristo. E aí tudo que era velho é jogado no mar de esquecimento e se torna uma nova criatura. E aí você vai construir. Vai construir um trabalho, vai construir uma empresa, vai construir, mas debaixo das mãos de Deus. Aí é diferente. Aí tudo começa novamente com Deus no negócio. Então, o canal Milaker tem muitos vídeos bem produzidos e é fantástico. Os irmãos olhem lá que vocês vão descobrir quando a gente fala que, eu entrei lá, meu pastor, estou no grau 1. Meu irmão, é grau 1, mas foi pacto com o diabo. Aí o grau 2, grau 3, 95% dos maçons está aqui, Albert Pike, no livro dele. A massa, que ele chama, são enganados e merecem ser enganados. Então, a mídia toda, a ONU, isso tudo que você vê, essas notícias que estão saindo aí, os bastidores é totalmente diferente.